Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, nós glorificamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos dando prosseguimento a esse projeto tão interessante que é a Escola Bíblica Complementar, um projeto de divulgação de vídeos comprometidos com a Palavra de Deus e que tem o objetivo de, além dos tópicos que já constam da lição, a gente de forma criativa, respeitando o título da nossa lição e o objetivo da lição, nós construirmos, quase que em regra geral, 10 tópicos na nossa lição, que você pode colocar como um adicional ao que você já tem na lição, que é muito bem elaborada. Muito bem, nós estamos, queridos, iniciando um novo trimestre, como sempre, com muita lição importante para a nossa vida cristã. A lição que nós iremos estudar ao longo desse trimestre será a lição Valores Cristãos, essa lição que é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente. Então, Valores Cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. Essa lição, queridos, ela está sendo comentada pelo nosso pastor Douglas Batista, que é pastor da Assembleia de Deus no Distrito Federal. Aqui alguma coisa do seu currículo, ele é doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento e também ele é licenciado em Educação Religiosa e presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Então, nosso pastor Douglas Batista, muito preparado e está trazendo uma proposta muito boa para nós ao longo desse trimestre. Nós vamos estudar temáticas que valem a pena a gente pesquisar, vale a pena a gente discutir, porque são assuntos relevantes para uma vida cristã próspera e abençoada. Nós vamos ter, para os irmãos terem uma ideia, ao longo desse trimestre, a lição de hoje, que é a primeira, falando sobre o que é ética cristã. Teremos na lição número 2, ética cristã e ideologia de gênero, uma temática que está em alta, ética cristã e direitos humanos, ética cristã e aborto, ética cristã, pena de morte e eutanásia, ética cristã e suicídio, ética cristã e doação de órgãos, ética cristã e sexualidade, ética cristã e planejamento familiar, ética cristã e vida financeira, ética cristã, vícios e jogos, ética cristã e política, ética cristã e redes sociais. Então, por aí já deu para os irmãos verem que tem muita temática boa, muitas questões que hoje nós temos dificuldade em responder, porque às vezes nos dedicamos muito à questão religiosa, nos dedicamos muito à Bíblia e deve haver dedicação, mas por outro lado a gente às vezes ignora um pouco esses temas que são discutidos muitas vezes nas universidades, nas empresas, na escola e em lugares outros, Mas nós temos esta grande oportunidade ao longo desse trimestre de irmos discutindo essas questões. Então hoje, meus queridos, nós vamos estudar o que é ética cristã. A nossa leitura bíblica, colocada pelo nosso comentarista, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13, que nos diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles,
pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia, 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Aqui está o nosso texto, que consta da lição como leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo, nós temos uma palavra do apóstolo Paulo, que ele escreve à igreja em Corinto. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E verdade prática nos diz: as Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Então está aí, irmãos, os textos que vão apoiar esta temática interessantíssima, não é? Que começamos hoje com ética cristã, né? Então, primeiro nós vamos ver um conceito que consta da nossa lição, do tópico número 1, uma definição geral que nos diz assim: a palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, moral, no sentido de normas ou regras. Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos, contudo, devemos defini-los separadamente. E aí nós temos ética e moral. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. A moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Essas regras podem variar de uma cultura para outra. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. E aí nós temos, falamos de ética e moral, mas aí nós temos ainda um complemento, que é ética cristã. A ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. E a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Então nós temos aí, queridos, alguma coisa sobre ética, sobre moral e sobre, especificamente, ética cristã. Apanhando uma anotação de um certo comentador, ele diz que tanto a ética como a moral, né, elas lidam com o certo e com o errado. A ética é o modo social de agir, enquanto que a moral é o modo pessoal de agir. A ética implica no consenso e na adesão da sociedade, enquanto a moral é adquirida
e formada ao longo da vida por experiências, no caso, experiências pessoais. A ética, ela tem normas e regras sociais que são guiadas pela cultura da sociedade. Já a moral tem normas e regras pessoais guiadas pela consciência. Vá anotando essas diferenças. A ética trata do coletivo, não é? E se constrói a partir de várias morais, enquanto a moral é individual e é o fundamento da ética. Então está aí, irmãos, algumas definições técnicas, não é, para que a gente possa ir se guiando. Muito bem, então nós anotamos aqui, irmãos, 10 tópicos onde nós vamos conceituar ética cristã. Eu preciso respeitar, né, o título da nossa lição. O título da nossa lição é o que é ética cristã. Qual é a proposta para os professores? Que respondam o que é ética cristã, né, baseado no nosso referencial maior, que é a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática. Então, em primeiro lugar, eu quero buscar um conceito de ética que está contido no texto áureo da lição, quando Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso numa linguagem erudita, bíblica, não é? Nós podemos colocar numa linguagem mais contemporânea e dizer: Paulo afirmou, todas as coisas me são acessíveis, não é? Estão aí diante de mim, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são permitidas, estão aí diante de mim, mas nem todas as coisas edificam. E daqui, amados, eu quero tirar o primeiro conceito de ética. Ética não é entregar-se ao que estou exposto, mas ser seletivo ao que disponho. Vou repetir. Ética não é entregar-se ao que estou exposto, mas ser seletivo ao que disponho. Então, Paulo vai dizer que todas as coisas estão aí diante dele, não é? O homem, ele desfruta do livre-arbítrio, que é esta capacidade do homem escolher o que vou fazer, ou o que vai fazer, não é? Ele escolhe se vai tomar esse caminho, ele escolhe se vai tomar esse caminho, ele escolhe se vai estudar, ou se ele vai deixar de estudar, ele escolhe se vai trabalhar, ou se vai deixar de trabalhar, ele escolhe se vai casar, ou se não vai casar, ele escolhe se vai viver uma vida de pecado, ou se quer viver uma vida de santidade para Deus. Então, diante do homem está essa bifurcação da vida, onde ele escolhe o caminho que ele quer tomar. A isso nós denominamos de livre-arbítrio, livre escolha, uma capacidade que Deus deu ao homem em um ato soberano de Deus. Muito bem, então, meus queridos, ética não é entregar-se ao que estou exposto, mas ser seletivo ao que disponho. Então, nós podemos dizer que a vida é como uma grande mesa, onde você tem as iguarias sobre a mesa. Existem iguarias que fazem bem à sua saúde, existem iguarias que lhe prejudicam, e aí você precisa ser seletivo, não é? Paulo disse assim, eu tenho todas as coisas diante de mim, mas nem todas convêm. Eu tenho todas as coisas diante de mim, mas nem todas as coisas edificam. Então, queridos, não é porque todo mundo está comendo, não é porque todo mundo está bebendo, não é porque todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo está usando, não é porque todo mundo está pensando que nós vamos fazer assim. Não, o cristão, ele está no mundo, mas ele não é do mundo.
ele é um peregrino nesse mundo, né? Se você vê o livro Peregrino, há um momento que o peregrino está saindo da cidade da destruição para Sião, ele passa em um lugar denominado Feira da Vaidade. E ele vê muita gente chamando, mostrando, tentando vender, mas ele não pega em nada que comprometa a sua caminhada cristã. Então, um primeiro ponto que eu quero colocar: ética não é entregar-se ao que estou exposto, mas ser seletivo àquilo de que disponho. Então, não é porque passou em sua frente, não é porque cruzou o seu caminho que você vai estender a mão e vai segurar. Não. Muito bem. Segundo lugar, ética não é fazer o que posso, mas é fazer aquilo que devo. Há coisas que eu posso e você pode, mas nós não devemos. Alguém diz assim: eu posso pecar? Pode, mas não deve. Eu posso contrariar as Escrituras? Pode, mas não deve. Eu posso tirar minha vida? Posso, mas não devo. Poder é uma coisa, dever é outra coisa. Então nós vamos ver aqui neste conceito de Paulo, em segundo lugar, que ética não é fazer o que posso, mas fazer o que devo. Glória a Deus. E nós já estamos aqui nos fundamentando na ética cristã, porque eu estou extraindo isso aqui do que está no texto bíblico, né? Glória a Deus. Terceiro lugar, ética não é o procedimento baseado na prévia análise. Ética é o procedimento baseado na prévia análise se o mesmo promove edificação. Olha que interessante, queridos. Ética é o procedimento baseado na prévia análise se o mesmo procedimento promove edificação. Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas são permitidas que eu faça, né? Todas as coisas me são lícitas, ele vai dizer, mas nem todas as coisas edificam. Meu querido, se algo que você está fazendo não te edifica, se algo que está pertinho de você não está te edificando, se esse projeto na sua vida, esse ideal de vida não está te edificando, se esta amizade não está te edificando, se esse namoro não está te edificando, se esta profissão não está te edificando, se esse procedimento seu não está edificando, então, biblicamente, não é ético. Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. E tudo que glorifica a Deus nos edifica. Então, na nossa carreira, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos numa sociedade, nós somos frutos da sociedade que nós vivemos, nós recebemos, é verdade, influência da sociedade que nós vivemos. Mas um amigo meu, ele dizia numa pregação, ele dizia: o peixe do mar, ele vive na água salgada, mas ele não fica salgado. O médico, ele trata o doente, mas ele não traz para si a doença daquele doente. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado, porque ética cristã, ela diz respeito a todo procedimento que promove edificação, não só para você, isso é moral, mas esse procedimento, ele edifica toda a comunidade, todos que estão perto de você. Então, o nosso linguajar deve promover edificação, a nossa amizade com as pessoas deve produzir edificação, não é? Que alguém, quando chegar perto de nós, saia melhor do que quando chegou, que alguém que ouvir um conselho nosso
ele possa ter a sua vida melhorada, ele possa ser edificado. Edificado me faz lembrar uma construção. Uma construção é uma edificação. E por que uma edificação? Porque um dia foi uma plataforma com sua base e ali foi sendo construído. E daqui a pouco, onde era somente um alicerce, nós temos um belíssimo prédio construído, um belíssimo edifício, uma belíssima edificação. Então, tudo que o cristão faz, tudo que esse ser moral e esse ser ético cristão faz, constrói, nunca destrói. A nossa carreira, o nosso procedimento, a nossa atuação aqui na terra é uma carreira, uma construção que edifica. Edifica a nós mesmos e edifica aqueles que estão perto de nós, edifica a igreja, edifica o ministério. Eu pertenço a uma igreja, Assembleia de Deus, Congregação do Pinheiro, em Maceió. A minha vida, ela precisa edificar as pessoas. Eu pertenço a um ministério, que é a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus em Alagoas. A minha presença nesse ministério deve contribuir para o engrandecimento desse ministério. E assim, nas diversas atividades, porque Deus nos coloca em lugares, e eu até digo que Deus muitas vezes nos planta no lugar da crise, e você pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou dentro dessa família? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou nessa congregação? Por que eu moro nesse bairro? Não pergunte isso para Deus. Lá está ruim? Olha, dê glória a Deus. De repente você pode ser o fator de transformação, o fator de edificação. Vidas estão ali e você nasceu para estar ali edificando a vida das pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, ética também é o procedimento que influencia positivamente o meio onde me encontro. Influencia positivamente, nunca negativamente. Isso é ética cristã. O meio onde eu estou, ele é influenciado. Você veja que Jesus falou em Mateus 5, 13 e 14. Ele disse assim: vós sois a luz do mundo. E não se pode pegar uma cidade, não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. E depois Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o insípido para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, veja, a igreja, o cristão, ele é comparado com a luz. Esteja num lugar iluminado à noite, vá lá no interruptor, apague a luz, depois acenda de novo, apague a luz, acenda de novo e observe os dois ambientes. Você apagou a luz, as trevas invadem. Mas quando você acende a luz, todo o ambiente é iluminado e é modificado. O sal é a mesma coisa. O que é que adianta uma picanha, um churrasco de picanha sem sal? O que adianta um ovo estrelado sem um pouquinho de sal? O que adianta um feijão bem temperado sem sal? Vai comprometer o sabor. Então, queridos, essas coisas, sal e luz, não falam, são silenciosas, mas a sua presença, ela interfere, ela influencia, ela modifica o ambiente. Eu costumo dizer que o cristão até sem palavras, meu irmão, aonde ele chega, as coisas têm que mudar. Há poucos dias eu estive em um hospital que, como os hospitais do nosso Brasil, estão em caos. Mas eu fiquei imaginando: meu Deus, eu estou nesse hospital, tanta gente gemendo, tanta gente sofrendo,
como a minha presença aqui, sem eu dizer nada, ela pode iluminar. Alguém olhar e dizer, não, esta pessoa é diferente, depois que ele chegou aqui, as coisas parecem começar a fluir e tal, sem palavras. Então, influencia positivamente. Se o nosso procedimento influencia negativamente, biblicamente, esse procedimento ele é antiético. Se ele influencia positivamente, ele é um procedimento ético. Se ele, como nós dissemos no tópico anterior, se ele promove edificação, para nós ele é um comportamento ético. Se ele é um procedimento que promove destruição, ele é um procedimento antiético. Muito bem. Em quinto lugar, a ética cristã, ela está referenciada nas Escrituras. Aqui está, irmãos, eu quero colocar aqui como o coração desta aula. Por quê? Porque a sociedade, e principalmente a nossa sociedade contemporânea, sociedade do século XXI, ela trabalha com relativismo moral, com relativismo ético. Geralmente as pessoas consideram moral e consideram ético aquilo que lhes agrada. Aí está o grande perigo. Nem tudo que nós achamos bom é bom para nós. Por isso que Deus, Ele nunca nos dá o que nós pedimos. Ele sempre nos dá o que nós necessitamos. Tiago diz assim, vocês não têm nada porque vocês não pedem nada. Tiago, na sua carta, se não me engano, capítulo 1 e versículo 17, por aí. Ele diz, capítulo 2, versículo ali 3, 4, por ali. Ele diz, nada tendes, porque nada pedis. Pedis e pedis mal, porque pedis para esbanjardes em vossos próprios deleites. Mas na nossa sociedade, que é uma sociedade que ignora os absolutos de Deus e abraça o seu relativismo, não é? Na nossa sociedade tudo é relativo, não é? Tudo é relativo. Então você fica oscilando, porque a ética ela é montada baseada em uma construção social, não é? Então o que a nossa sociedade acha sobre isso? Mas nós glorificamos a Deus, meu querido irmão, amigo que assiste esse vídeo, porque nós temos um fundamento, nós temos um referencial onde apoiarmos a nossa ética. Por isso nós dizemos ética cristã. A nossa ética, ela tem fundamento nos ensinos de Cristo Jesus e no respaldo que Jesus Cristo deu às Sagradas Escrituras que foram produzidas antes dele ter nascido como homem aqui. Então, em quinto lugar, ética cristã está referenciada nas Escrituras. Se o procedimento não tem apoio bíblico, para nós ele é um procedimento antiético. Se ele está respaldado nas Escrituras, ainda que me cause tristeza, num primeiro momento, ainda que esse procedimento não me agrade, ainda que esse procedimento que as Escrituras exigem, este procedimento ele contrarie meus interesses pessoais. Mas eu sei que se foi Deus que falou, se está escrito em sua palavra, esse procedimento é ético. Então, quantas vezes, Deus nos apresenta situações e nos propõe atitudes que no primeiro momento nós dizemos, mas meu Deus, como pode ser isso? Mas se a palavra de Deus está dizendo, nós podemos segurar com firmeza, porque Deus sempre está certo, Deus nunca erra, Deus sempre tem razão. Então, nossa ética está referenciada na palavra de Deus. A palavra é o fundamento da ética cristã. Jesus disse em Mateus 24:35,
pode passar o céu e a terra, ou passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não há uma palavra de Deus que ele tenha se equivocado. Não há uma palavra de Deus que Deus diga, me arrependi. Não. Às vezes nós vemos termos na Bíblia assim, Deus se arrependeu, mas aquilo é figurado. Né? Aquilo ali é figurado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diz a Bíblia, porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Claro que não. Deus não é homem para que minta. Então, em quinto lugar, a ética cristã está referenciada nas Escrituras. Nós vamos ver que o nosso comentarista, ele coloca isso aqui também na lição, não é? A ética cristã está fundamentada no Decálogo, que foram os 10 mandamentos, que são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Também está fundamentada nos profetas. E aí eu coloco o seguinte, o Decálogo foi, vamos dizer, a ética em forma condensada, porque naqueles 10 mandamentos estavam os fundamentos éticos morais, não é, de Deus para o homem. Nos profetas nós temos o protesto ético. Os profetas, eles eram homens que protestavam contra o pecado. Eles eram homens que confrontavam o desvio do povo de Deus, né? Confrontavam o pecado, confrontavam o procedimento antiético dos reis, dos profetas, falsos profetas, dos sacerdotes. Esses homens eram a voz de Deus num protesto ético. E o Evangelho, nós temos aqui os Evangelhos, a ética em pessoa, que é quando Jesus vem ao mundo e ele, com o seu viver, ele nos demonstra que os absolutos de Deus, eles são viáveis na vida humana. Pronto, então nós temos aqui, não é, Decálogo, são os 10 mandamentos, não é? Temos os profetas e temos aqui os evangelhos. E o autor ainda coloca mais uma coisa aqui, o Sermão do Monte, que é a ética sistematizada. Foi Jesus, quando ele citou ali, né, as bem-aventuranças e todo aquele Sermão do Monte, não é? Nós vemos ali a sistematização, não é, da lei magna do reino. A sistematização da lei magna do reino. Há poucos dias nós demos um estudo aqui na igreja e ficamos meses estudando o Sermão da Montanha. E eu confesso para os irmãos que houve momentos em que eu pensei, meu Deus, mas eu vou pregar sobre esta palavra aqui. Eu acho que nesta palavra aqui os irmãos vão dizer nem amém, não é? Porque é uma parte assim que mexe muito com a ferida. Mas eu falei assim, olha, sabe de uma coisa? Se Jesus não pulou nada aqui, ele falou tudo isso aqui para o povo, eu também vou falar. A gente precisa parar com esse negócio de querer falar o que as pessoas gostam, não é? O púlpito não é uma bandeja, não é uma mesa de self-service, não. O púlpito é um lugar de se ministrar a palavra profética de Deus para o povo. Chega, meus queridos irmãos, desse evangelho mentiroso, desse evangelho de R$ 1,99, desse evangelho achocolatado, adocicado, esse evangelho adulterado, onde nós ficamos escondendo a palavra profética de Deus, a palavra corretiva, a palavra exortativa. Mas esta palavra não dá ibope, essa palavra não promove minha agenda. Irmão, nós não queremos saber, não é? Os profetas eram homens que entregavam a palavra de Deus para a humanidade, e é isso que nós temos que fazer. A ética de Deus, ela não é negociável, não é? A ética de Deus, ela não é barganhável, não é? Não, existem os relativismos do homem e existem os absolutos de Deus. Deus, ele é o mesmo
A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os princípios de Deus são válidos por toda a eternidade. Então, meus amados, nós temos aí, então, que esta ética cristã, ela está referenciada nas Escrituras, ou seja, tem as Escrituras como referência maior. Em sexto lugar, a ética cristã transcende o esforço humano, na medida que seu elevado caráter se torna possível mediante a regeneração pelo Espírito Santo. Não sei se a definição aqui ficou muito longa, mas eu vou ler de novo, tentar explicar. Ética cristã transcende o esforço humano, é mais que o esforço humano, na medida que seu elevado caráter da ética cristã só se torna possível mediante a regeneração pelo Espírito Santo. Então nós cremos que ética cristã é construída numa parceria entre o homem que batalha do seu lado, que se esforça do seu lado, que luta pelo desenvolvimento da sua salvação, luta na santificação e, meus queridos, e a atuação do Espírito Santo na vida do homem. Ética somente baseada no esforço humano e ética cristã é impossível. É impossível. Nós só conseguimos manter um padrão ético-moral cristão com a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Por exemplo, perdão, para mim, é um procedimento ético cristão, não é? E não se consegue perdão sem uma atuação do Espírito Santo. Imagine alguém que assassinou seu filho, e a Bíblia diz assim: perdoe esse assassino. Eu confesso aos irmãos, eu não tenho força de mim mesmo para dizer para mim mesmo: não, eu vou perdoar, e chego lá e digo para o assassino: está perdoado. Não adianta, não adianta. Eu vou dizer da boca para fora, não é? Eu vou lembrar com dor, e perdoar é não lembrar com dor. Então, somente amor, perdão e outros frutos, vamos colocar assim, espirituais, eles só são possíveis, queridos, com a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo não veio para voar sobre nós, para estar atrás de nós, na nossa frente, do nosso lado. O Espírito Santo veio para estar dentro de nós. E quando o Espírito Santo trabalha dentro de mim, e eu, com aquilo que eu tenho que fazer, como disse Jonathan Edwards, ele dizia que Deus faz 100% e o homem faz 100%. Então, nós não conseguimos definir onde fica essa fronteira até onde eu vou e até onde o Espírito Santo de Deus vai. Agora, aqui é bíblico que o homem tem que se esforçar, tem que batalhar, tem que perseverar, e que o Espírito Santo trabalha em nós. Isto é bíblico e nós não podemos negar. Então, ética cristã transcende o esforço humano, na medida que seu elevado caráter só se torna possível mediante a regeneração do Espírito Santo. Vamos caminhando. Em sétimo lugar, ética cristã tem sustentação na diligência com que atentamos para o reino, em contraposição aos nossos interesses mesquinhos. O que nós queremos dizer é que a ética cristã, ela exige que o meu interesse maior seja pelo reino, seja pelo todo, pelo maior, não é? Por Deus, pela sua palavra, pela igreja, pela comunidade maior, e não pelo meu interesse pessoal. Ainda hoje conversava com um irmão e eu dizia: olha, como nós precisamos nos livrar do nosso egoísmo.
Como a gente precisa fugir dessa filosofia da lei da vantagem. Há pessoas que tudo que faz quer levar vantagem. Tudo que faz é baseado nos seus interesses pessoais. Pessoas que nunca telefonam para você. O dia que eles telefonam é para te pedir alguma coisa, para pedir algum favor. Nunca lembra de você como um amigo. Então, nós vivemos uma sociedade hoje extremamente egoísta, extremamente individualista, onde todo mundo quer levar vantagem em cima de todo mundo. Aí você vai para o Evangelho, a Jesus diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso dá um nó na nossa cabeça. Jesus diz: maior não é aquele que é servido, maior é aquele que põe o avental e vai servir os outros. Nós não conseguimos entender essa palavra até hoje. Nós temos muita dificuldade em entender esta palavra. Então, ética cristã, ela tem sustentação na diligência com que atentamos para o reino, em contraposição aos nossos interesses. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, uma referência interessante que está aqui nesse trecho. Olha só o que diz a Bíblia: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, recebendo a proteção daquela nuvem no deserto. Todos passaram pelo mar, ou seja, eles desfrutaram do milagre de ver o mar vermelho se abrir. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual, o maná que descia do céu para eles comerem. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, que era aquela rocha, e quando bateu, eles beberam daquela água. E essa pedra que seguia era Cristo. Aí diz aqui: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, queridos, a cobiça, vamos dizer, é um pecado também ligado ao egoísmo, ao individualismo. O que eles queriam? Eles queriam o maná, eles queriam a água da rocha, eles queriam o mar vermelho se abrindo, eles queriam coluna de fogo protegendo eles de noite, de repente aquecendo e dando direção. Eles queriam a nuvem protegendo do sol durante o dia, quem sabe até refrigerando, e dando direção, mas eles não queriam compromisso com esse Deus da bênção. Então, queridos, está em uma igreja, está em um ministério, está em um departamento, só porque está levando vantagem, porque está lucrando, porque está tendo seus interesses pessoais resolvidos, isso não é cristianismo. Nós não podemos estar em uma igreja porque lá é pertinho da minha casa, porque lá meu filho tem um bom departamento infantil. A gente tem que estar em uma igreja onde a gente tem convicção que Deus nos colocou lá para servir e não para ser um mero espectador. Então, nós precisamos fugir, porque ter os seus interesses pessoais atendidos em detrimento do reino é antiético. Mas ter os interesses do reino em primeiro lugar, em detrimento dos seus próprios interesses, isto é ética cristã. Amém. Oitavo lugar, ética cristã abarca o abandono do pecado, bem como a fuga da aparência do mal. Vamos ver que aqui, ainda no nosso texto da leitura bíblica em classe, do versículo 8 em diante, diz assim: e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis
como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meus queridos, ética cristã é mais do que não pecar. Ética cristã é fugir da aparência do mal. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força. Não é? Às vezes, algo não é mal no início, mas você vê uma aparência de mal, fuja. Não é? Porque todo monstro, ele começa pequeno. Todo gigante, ele começa pequeno. Um dia ele foi pequeno, mas ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi se agigantando, né? E hoje está um gigante formado. Então, queridos, ética cristã, ela engloba não somente o abandono do pecado, bem como a fuga da aparência do mal. Parece que é mal, meu filho, cai fora. A aparência do mal, minha filha, cai fora. Não fica brincando, não fica cutucando onça com vara curta, que pode ser que a onça te trague. Tenha muito cuidado com isso. Muito bem, em nono lugar, estamos caminhando já para o final. Ética cristã vai além do cuidado prático, atuando preventivamente. Então, ser preventivo, biblicamente, é ser ético. Há um texto que diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. A Bíblia não está dizendo aquele que está em pé, cuidado para não cair. Ela está dizendo aquele que pensa que está em pé, ou que cuida está em pé, olhe, não caia. Então, mais que cuidado prático, a ética cristã, ela nos induz a atuarmos preventivamente, ou seja, já irmos podando todas essas coisas que podem embaraçar nosso caminho, até porque a gente tem que se livrar do pecado e do embaraço que tão de perto nos rodeia, conforme lição anterior em Hebreus capítulo 12. E em último lugar, a ética cristã é construída numa parceria, esforço humano, capacitação divina. Esforço humano e capacitação divina. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também Deus o escape para que a possais suportar. Muito bem, e como um complemento aqui, nós já fechamos os 10 pontos, a ética cristã não se move conforme o relativismo moral do mundo, mas se alicerça nos absolutos de Deus. Então, queridos, o que era pecado antes, hoje não é pecado mais, segundo o mundo, não é? Hoje nós temos muitos conceitos, nós temos muitas perspectivas da nossa sociedade que biblicamente são pecado. Mas aí a sociedade diz, não, isso aí é careta, isso aí é coisa passada, é antiquada, né? Isso aí já passou, agora o mundo é outro, né? Agora a gente pode fazer isso aí, isso é curtição. Para que a mãe ter o marido para cuidar do filho? Não precisa, ela pode fazer uma produção independente, não é? Engravidar aí de um cara bonitão e criar seu filho, sua filha, sem pai, sem marido, sem coisa nenhuma. Isso é relativo. Esse negócio da mulher ter o seu esposo para criar os filhos, o lar, marido, mulher, criando seus filhos, isso é coisa do passado, não é? E assim, o relativismo, não é? Nos dias de Noé, a Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a sodomia estava tomando conta, não é? O pecado.
E aí Deus tirou o justo Ló com a sua esposa e destruiu aquela cidade com fogo e enxofre, porque Deus ama o pecador, mas Deus não tolera o pecado. E a nossa sociedade tem sido uma sociedade que tem desconsiderado os conselhos divinos, porque os conselhos divinos são conselhos disciplinares, são conselhos que exigem do homem mudança, esforço, e as pessoas querem viver da forma que elas vivem, e se a sociedade apoia uma sociedade corrompida, ele diz: está tudo certo, está tudo legal. Mas não está nada certo e não está nada legal. Nós precisamos nos segurar nos absolutos divinos, porque seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus, que observa as recomendações de Deus. Este homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, não é? Que você possa agregar ao que você já estudou. Aqui mais um grupo de opiniões, de perspectivas, não é? De análises que nós temos feito. Se isso aqui te ajudou, eu vou ficar muito feliz. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aí embaixo você pode se inscrever. Também deixe o seu comentário, que é muito importante. Tudo que nós queremos é melhorar aqui o nosso trabalho, não é? Então, se inscreva, dê o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo. E também, todas as sextas-feiras, né, aqui na Assembleia de Deus do Pinheiro, em Maceió, os nossos cultos são transmitidos ao vivo. Você pode ir lá no site da igreja, www.ad de Assembleia de Deus, né, adpinheiro.com.br, e você vai ter lá vai ter os cultos gravados, né, principalmente os de estudo na sexta-feira, os cultos de domingo, culto de quarta-feira, e também muita coisa boa para você ver lá na página da igreja. Deus abençoe a todos, receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a próxima, se Deus quiser.